E aí, tudo na paz? Belezinha? Esse aqui é o primeiro e o provavelmente futuro quadro mais famoso do YouTube. Ou não, com certeza não. É meio difícil. Rolando um. E esse primeiro papo a gente vai falar só entre dois. Um papo mais calmo, mais interessantezinho aqui. Uma coisa que eu queria falar já faz um tempo, que eu acho isso muito engraçado. Que é o jeito que a gente começou a jogar RPG. Que a gente, obviamente, não conseguiu grupo de uma hora pra outra. Tipo, a gente quer jogar RPG. Pá! Achei um grupo. Ou, talvez sim, porque eu não sei como é tu, a gente vai descobrir isso hoje. Então, na verdade, é bem simples. Resumo. Então, eu já rolei aqui na minha mente o que a gente vai falar hoje. Vamos pegar em tópicos. A primeira parte é como a gente descobriu o RPG. Coisa simples. A gente vai falar um pouco como que a gente descobriu, o que é RPG de mesa. Segunda parte é como a gente achou o grupo. E depois, só pra terminar, a gente fala de umas pérolas engraçadas que aconteceram já. Umas coisas que é inesquecível, coisas que aconteceram. Não precisa ser nem engraçado, pode ser tipo uma coisa muito épica que aconteceu lá nas primeiras sessões que você lembra até hoje. Nice. Já pra começar aqui, deixa que eu começo. Eu começo aqui e o papo aqui. Vamos começar com uma coisa simples. Cara, eu comecei a ver na internet uns vídeos de RPG, coisas básicas. Tinha pouquíssimo antigamente na internet. Acho que isso foi em 2014, se eu me lembro. Era tipo. Nessa época só tinha, tipo, Nossa, Casa Velha, tá ligado? assim, tinha muito pouco. Era tipo pouquíssima gente que falava de RPG. E lá por essa época eu sabia o que era RPG, só que eu não sabia exatamente o que exatamente era. Pra mim era tipo, o pessoal rolando o dado e fazendo uma historinha. Whatever. Só que chegou lá quando lançou o Nerdcast de RPG. Eu não lembro exatamente quando foi lançado o primeiro. Mas quando eu comecei a ver, tava no terceiro já. E quando eu vi todos eles, daí deu uma vontade muito grande de fazer isso. Eu já tinha um amigo meu, a gente conversava bastante. A gente gostava muito de jogos de RPG de videogame, só que a gente não jogava, obviamente, RPG físico. Que é RPG de papel e caneta. E com isso a gente, tipo, cara, isso é muito maneiro. Cara, a gente descobriu, a gente pegou, comprou uns dados. A gente pegou, caralho, mano, dado. Bora jogar. Só que só tinha eu e ele. Cara, a gente ficou, tipo, meio ano jogando só eu e ele. A gente fazia, tipo, uma aventura solo pra cada um, tá ligado? E era triste. Porque a gente, tipo, cara, era criança. A gente não sabia de porra nenhuma. A gente não tinha idade suficiente pra fazer isso. A gente, simplesmente, não achava grupo. A gente, simplesmente, jogava RPG com dado aleatório e foda-se. E lá pra 2015, 2014, acho que foi 2014, se eu me lembro. Eu e ele, a gente achou um grupo na internet online pra jogar. A gente achou num aplicativo, que é muito fácil de encontrar gente pra jogar, chamado RRPG. Esse aplicativo, ele era... Cara, esse aplicativo tá durando até hoje. Tem muita gente que joga RPG por aí. E é um bom aplicativo. Pra encontrar grupo online, é um bom aplicativo. Só que a gente encontrou um grupo que não encaixava com a gente, porque a gente tinha o quê? 14, 15 anos. Eles deviam ter os seus 20 a 30, tá ligado? Eles eram bem velhos. A gente jogou, tipo, a gente aprendeu o básico jogando RPG lá. A gente aprendeu bem, só que aquela época inteira, cara, eu não mestrava. Eu simplesmente jogava RPG por diversão. Chegou lá pra 2015, lá pra o final, a gente já tinha parado de jogar online com aquela galera. Eu tava no aniversário de um amigo meu, esse mesmo amigo que eu falei que a gente jogava junto. A gente tava jogando uns jogos, daí quando chegou mais tarde, era o aniversário dele. A gente tava se divertindo ali, e quando a galera chegou pro aniversário, os amigos dele, cara, eu fiquei em silêncio. Na época eu não falava com ninguém, eu tipo, era bem tímido na época. Eu tinha um cabelo longo. Não, eu tinha cabelo longo. Teimosinho de casar, tá ligado? Fica no canto da sala. A festa inteira eu fiquei de cabeça baixa. Eu tinha meu cabelo longo. Tipo, eu era estranho na época, eu era bem estranho. É o cara do capuz. Eu tinha meu cabelo longo, cara. Eu ficava lá sem fazer nada. O grupo todo olhava pra mim, tipo, quem é esse cara? Não fazia ideia quem eu era. Não fazia ideia nenhuma. E passando-se o tempo, todo mundo foi embora. E, cara, eu me senti um pouco estranho, porque, tipo, sei lá, eu não conhecia ninguém, eu não era de falar muito com as pessoas. Eu tinha esse amigo meu, o Guilherme. E, cara, a gente conversava bastante, só que, tipo, eu só conversava com ele. Era bem difícil eu conversar com outras pessoas. Só que chegou lá pela final de 2015.
Cara, finalzinho mesmo, tipo, eu acho que era setembro. Por aí, é tipo, bem no final mesmo. Uns meses depois de que aquilo acontecer, isso dá umas semanas, ele chegou pra mim, ele falou: então, eu achei uns amigos meus que querem jogar RPG. E você quer mestrar pra eles? Tipo, cara... Eu não tava preparado. O vício bateu, tá ligado? Não, eu não tava preparado. Eu não tava preparado pra ir pra isso. Tipo, ele sempre jogou pra mim e falou isso. E eu não mestrava. Eu tive que... Cara, só que eu pensei, cara, se eu não aceitar isso, eu não vou encontrar outro grupo. É difícil encontrar um grupo físico pra RPG. Online é de boa, é fácil. Porque não precisa de comprometimento de local. É todo mundo no mesmo lugar. É só ligar o computador, entrar numa call e deu. Só que, cara, presencial. Ok, fui jogar. Quando chegou o dia... cara, tinha em volta de quê? 8 pessoas. Tipo, eu tava sozinho. Cara, eu tinha que mestrar pra 8 pessoas. A gente tinha, tipo, 2 conjuntos de dados, que eram os meus e o do meu amigo. A gente jogava com 8 pessoas com isso. Cara, eu mestrei uma aventura pra eles que foi... Eles gostaram. Impressionantemente, eles gostaram. Eu me esforcei muito pra aquela aventura porque eu queria que eles continuassem. Eu queria ter um grupo de RPG. E até hoje eles continuam aqui. A maioria saiu já. Só que isso eu conto mais tarde, mas o importante é... Aquele grupo foi o que fez eu jogar RPG. A gente pegou um grupo bom. A gente... Do original, sobrou apenas 2. Do original mesmo. Só que o resto não eram ruins. Apenas... Eu não tinha tanta vontade como o que sobraram no dia. Agora, sei lá, fala um pouco sobre o teu grupo, cara, porque a gente se conheceu, tipo, no online há, um ano só. E... Mais ou menos 1 ano e meio por aí. Um ano por aí. E, cara, tu não tava no grupo nosso, tipo, e tu entrou aqui há pouco tempo. E, tipo, cara, tua experiência deve ser totalmente diferente. A gente jogou medieval padrão, tá ligado? Tipo, a gente jogou um medievalzaço. E tu deve ter jogado... Pelo que eu sei, tu começou com vampiro já direto. Coisa Sim. que é complicada, então comenta aí. Então, a história de como foi apresentado o RPG foi até bem simples. Eu era o carinha do Skyrim, aquele famoso cara saudosista com Skyrim que ama essa merda até hoje. Acontece, não tira a mão do controle pra jogar essa merda. A questão é que eu tava lá na sala, bem de boa, eu era o estereótipo nerd. Chega um maluco de 1,80, todo mundo da sala com 1,45 a 1,70 no máximo, com um livro escrito Vampiro à Máscara, um livro verde. Eu olho pra aquilo. Eu amava literatura sobre vampiro e tal naquela época. Falei, pô, que merda é essa? O cara foi me mostrar, eu comecei a ler aquela merda. Era um livro cheio de regra, eu achei estranho. Aí eu comecei a ler o início. Tinha uma historinha massa de uma carta que um Nosferatu aparentemente falava com uma mulher sobre os vampiros. Falei, porra, que merda é essa? Ele falou, é um jogo que eu jogo. Um livro. Que? RPG. Daí eu pensei, RPG de computador? Ele falou, não, cara, um RPG de narrativa e tal. Eu falei, olha só, o cara tá fumando. Beleza. Estranho. Aí ele me apresentou um pouco, falou que os amigos dele estavam montando uma mesa, tipo, ele já tinha jogado aqui há um ano e meio, e me chamou pra jogar. Eu pensei, bom, por que não? O máximo que vai acontecer é eu nunca mais falar com esse cara. E aí ele me apresenta o Vampiro à Máscara, um RPG de narrativa onde tu pode ser quem tu quisesse ser. Poderia ser o que você quisesse ser, não só quem, mas o que você queria ser. Vampiro Gangrel, quem entende de vampiro vai saber do que eu tô falando. E foi uma experiência maravilhosa, porque, porra, tu começa interpretando outro ser. Com quem eu tava jogando, eu tinha uns 15 anos, mas esse meu amigo tinha 16. Já jogava Vampiro à Máscara, D&D há muito mais tempo. O pessoal jogava quase 10 anos, era um pessoal lá com uns 25, então eu era um pouco... Não excluído, eu era o estranho, tá ligado? Caralho, um maluco novinho que acabou de chegar e não sabe nem que porra tá fazendo. Sim, uma coisa importante pra RPG é... A diferença de idade, ela influencia, mas tipo... Se você souber agir como a idade dele, você consegue entrar no grupo fácil. Não era nem tanto isso, era mais um... Porra, eles tinham muita experiência, eles sabiam o que estavam fazendo, eu tipo, porra...
jogando aqui com um maluco que bate na galera. E aí? É. Mas o pessoal foi super acolhedor, tal, me ensinaram a jogar e, velho, foi uma experiência maravilhosa. Tanto é que depois de um tempo, com eles eu comecei só jogando Vampiro, tipo, em diversas épocas. A gente começou jogando Vampiro normalzinho, digamos assim, em 1990, terceira edição. A gente passou pro V20, foi evoluindo. Começamos o V5 há pouco tempo também. E por diversas épocas, desde a independência brasileira até 2020, estamos aí. Isso. Teve um tempo de hiato na mesa, porque teve um pessoal que começou a trabalhar muito hard, que não estava conseguindo jogar, terceirão, e as provas para a faculdade também estavam deixando as coisas bem difíceis. E numa dessas de Facebook, conversei com um cara e ele falou, porra, curta RPG. Eu falei, caralho, interessante. Estão começando uma mesa online de D&D. Eu falei, o quê? E eu conheci esta famigerada mesa qual eu jogo hoje Hunter x Hunter. E que eu devo dizer que foi uma experiência bem diferente, esse lance de eu sair do Vampiro à Máscara, que era uma coisa um pouco mais séria, tipo, não tinha tanto espaço pra risada, digamos assim, pra essa mesa aqui que é um pouco mais descontraída. Ambas são ótimas, são deliciosas de jogar, mas são bem diferentes, tipo, abordam temas bem diferentes. Eu gosto muito disso, tá nessas duas e ver a diferença é bem interessante. Então tu só jogava Vampiro, é isso? Sim, antes de começar a jogar com vocês era só Vampiro. Aí agora a gente começou a mudar pra poder jogar D&D e tal, a gente tá jogando Ravnica. É que o pessoal tava mais nessa vibe de intriga política em jogos, tá ligado? Entendi. Tanto é que o pessoal jogava como ancião na mesa e eu tava lá jogando como Cria da Noite. Acabou de nascer como vampiro, o pessoal tava jogando como cara de 200 anos. Era desproporcional? Era desproporcional. Fazia mais coisas que eles? Fazia, porque eu era porra louca no jogo. Mas era interessante. E ambos tiveram suas pérolas, ambos são maravilhosos, sempre funcionam muito bem. Sim, eu só joguei Vampiro por muito tempo. Entendi. Mas do conhecer o RPG parou aí, né? Como assim? Conhecer e entrar pra RPG, tipo, parou aí, né, cara? Tipo, porque aí eu fui apresentado a tudo. Aí, cara, o negócio de RPG, ele realmente é tu se aventurar bastante. Tem gente que procura grupos, só que às vezes tu não precisa nem procurar o grupo. Tu tem um amigo teu, tu chama ele pra tipo, ter um grupo pra jogar com eles. Cara, tu pensa, cara, eu sou aquele tipo, pessoa que só conversa com um cara, tipo, só conversa com uma pessoa. Tipo, eu só conversava com uma pessoa. Só que, sei lá, tu pega e esse cara teu, que tu tá querendo jogar RPG, conhece outro cara que conhece outro cara, daí assim forma um grupo, tá ligado? Não é difícil fazer um grupo de RPG. O negócio é tu se acostumar com aquele grupo. Porque cada grupo de RPG, ele é bem distinto. Tem um grupo que gosta mais de aventurar séries, tem um grupo que gosta de misturar bem. E tem vários tipos de mestre. Tipo, RPG é uma coisa diferenciada. O teu grupo de vampiro, com certeza, é diferente do nosso grupo de RPG. O nosso grupo de RPG, ele é bem distinto. A gente tem pessoas que gostam de tipo de aventura e gostam de outros. Como tem jogadores nossos que... Um padrão. Provavelmente na tua aventura também tem isso, Salvo. Eu acredito que você jogaram várias aventuras com personagens diferentes. Ou com o mesmo personagem. Certeza. E eu acredito que tem um jogador de vocês que sempre joga com o mesmo personagem. Tipo, o personagem tem um nome diferente, a aparência diferente, mas a personalidade, o jeito que ele age é sempre igual. Mas é muito comum. E isso acontece em muito RPG. Nosso grupo de RPG tem várias pessoas que jogam com o mesmo personagem. Eu posso listar aqui, cara, Thiago, que joga com a gente, ele joga com o mesmo personagem muitas vezes. É bem difícil o personagem dele ser diferente. Marcelo joga com a gente, o personagem dele é sempre igual também. E, cara, continuando aqui o resto a gente não tem tanta, ou não joga tanto tempo, ou eles realmente não criam personagens muito parecidos. Porque eu posso listar aqui muito fácil. Cara, o Matheus, que joga com a gente, ele sempre cria personagem igual e diferente ao mesmo tempo. Ele cria personagem muito diferente, só que ele sempre cria personagens muito iguais. Tipo, a ideia do personagem é sempre diferente.
Só que ele sempre bota uma coisa muito acima. Tipo, ele é sempre, sei lá, um personagem muito alto. Ele é o personagem mais alto do mundo. Ou um personagem muito burro, ele é o personagem mais burro do mundo. Ele cria personagens diferentes, só que ele sempre é o mais alguma coisa do mundo. Ele nunca, tipo, é um personagem mediano alguma coisa. Ele sempre é, tipo, sei lá, o personagem dele é bonito. Sim, tem que ter alguma coisa a mais, tá ligado? Sim, ele cria personagens diferentes, só que os personagens dele são sempre iguais. Tipo, como é o intro do Hunter, lá, que tá acontecendo. O personagem dele é religioso. Provavelmente eu não duvido que chega uma hora que ele fala, o personagem dele é o mais religioso do mundo. Eu não duvido que isso aconteça. Ele tem muito disso. Agora, pelos jogos que a gente jogou, esse que ele tá criando agora tem a personalidade um pouco mais diferente do que os outros. Tipo, todos são bem distintos até em personalidade, mas agora a interpretação foi a outro nível, Sim. que eu tô achando bem interessante. Cara, o nosso grupo de RPG, tanto o teu, provavelmente, quanto o meu, cara, sempre acontece isso, adições e... Sempre adiciona e tira pessoas. Jogadores entram, jogadores saem. Tipo, o grupo hoje em dia, do online nosso, ele tem uma diferença do presencial. Mas pessoas do presencial também estão no online, pessoas do online também estão no presencial. Acontece, só que, tipo, o grupo, como eu falei, do original sobrou 2 pessoas. E no presencial, que é o nosso RPG que acontece ao vivo, a cores, a gente joga todo mundo. Cara, deve ter, assim, que vai pro presencial 8 pessoas. Algumas dessas entram só aventuras específicas. Tipo, a pessoa que gosta muito de medieval, sempre que acontece medieval, ele aparece. Se não é medieval, ele não aparece. Acontece coisas do tipo. Só que o grupo ele sempre vai mudando, cara. Eu tenho certeza que o teu grupo, ele realmente... Eu quase duvido que tenha gente lá que tava desde o começo, quando você entrou, ou pessoas que não, tipo, sumiram. Tipo, eu tenho certeza que muita gente sumiu lá. Eu tenho certeza que deve ter um pessoal que foi embora. A primeira mesa que a gente jogou com eles, tipo, vamos dizer, a mesa original, do pessoal, 3 que entraram, mal jogaram e já sumiram. Teve um lá, um cara que jogou por bastante tempo, mas nunca mais apareceu. Não sei pra onde foi. Mas que se mantém na mesa são 4. Porque a mesa, pra ser bem sério, ela se manteve bastante. Porque é um pessoal que gosta de jogar o mesmo estilo de jogo e tá lá sempre. Mesmo narrador, inclusive. Vamos por esse ponto. Mas essa mesa sempre se diversifica um pouco. Sempre tem alguém que entra e depois sai. Tem gente da mesa que sai e entra toda hora. Tipo, tem um amigo meu que de vez em quando ele entra numa mesa. Tem mesa que ele não entra. Do mesmo grupo, mas ele tá lá. Outros que sempre participam. Mas, sim, tem essas pessoas que aparecem tipo, 2, 3 sessões, ou até mesmo uma mesa inteira e depois desaparecem. Com mágica, tá ligado? Mas eu vou dizer que é um público bem fiel, digamos assim. Em si o papo era esse, mas a gente vai agora, tipo, pra parte final, só pra terminar esse papo, porque ele é mais rápido, mas ele realmente é mais pra introduzir esse quadro. Mas é um papo que eu queria bater muito, cara, a tua primeira aventura de vampiro, ela foi grande? Ela durou muito, por acaso? Ela durou uns 5 meses, assim, fácil. Cara, de toda semana uma sessãozinha. Cara, eu acho que então dá pra tu dar uma preenchida aqui e a gente pode falar uma coisa. Eu falo um pouco sobre a minha, depois você fala sobre a sua. Acredito que vai ser bem diferente aqui a situação, mas... Cara, vamos falar um pouco de pérolas. De coisas que aconteceram... Pérolas, coisas engraçadas ou coisas, tipo, muito épicas que aconteceram. Que tu lembra até hoje que aquilo foi incrível. Se você não conseguir lembrar, não tem problema. Mas, cara, o nosso primeira aventura de RPG, cara, ela foi incrível. Ela foi, tipo... Não incrível, tipo, caralho, mano. Aquilo foi memorável. Longe disso. Não, tipo... Absurdo de longe disso, cara. Como eu posso dizer? Imagina o seguinte. No nosso online, a gente joga normal. A gente tem a nossa aventura um pouco mais séria. Tem, obviamente, seus momentos cômicos? Tem. Só que a gente leva a sério o RPG. Cara, nosso primeiro online... Nosso primeiro presencial. Primeira aventura de RPG que eu joguei de verdade, que é um grupo de verdade. Cara, aquilo foi ridículo. Ridículo. Começando por nomes. Cara, a gente tinha o anão se lascou. Que era um anão muito burro. Tinha o bardo elfo, que era o tô masturbando. Tinha o nosso paladino, que era meio besta, que era o Wilson da Marmita. Era Wilson da Marmita, que era o nome dele. Incrível. Que tinha... Cara, o que mais tinha? Tinha o Satanácio, o arqueiro. Em geral, tinha uns nomes muito engraçados. Mas, cara, isso não era apenas normal, cara.
A gente levava isso normal, porque a gente jogou, tipo, umas 8, 12 sessões com esse grupo. Com esse DD, desse medieval padrão. Cara, tu pensa, a gente jogou de medieval, a gente jogou o quê? D&D? D&D. Cara, na época ninguém sabia, o grupo inteiro não sabia de RPG. Eu não sabia de RPG. Eu tive que aprender jogando RPG com o tempo. A gente jogou um RPG que eu fiz. Cara... Meu Deus, tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado, mas... E pior que não deu e deu ao mesmo tempo. Porque, ao mesmo tempo que ele era quebrado, ele era legal. Ele tinha uma lore interessante. Sim, ele era bem cômico. Tinha gente que não levava a sério. Mas, cara, ele tinha umas coisas que pra você ter ideia, esse mundo que eles jogaram antigamente, eu salvei ele. Tá na minha mente. Eu tenho um mundo oficial de RPG de medieval, que eu jogo com vocês online. No futuro talvez eu traga aqui demonstrando realmente como que ele é. Só que esse mundo online, ele envolve dimensões. Ele como se ele tivesse... É que nem a Yggdrasil, que tem 7 mundos, 7 planos. E aquele antigo RPG, aquele mundo, ele está num desses planos. E ele influencia hardmente naquele mundo que a gente joga agora. Tanto que eu gostei desse mundo. Tanto que, cara, esse RPG teve muitas pérolas. Tipo, a gente tinha pérolas como o nosso arqueiro, que nunca acertava. A gente criou uma regra, por umas sessões, que não podia usar arco na nossa aventura. Porque toda vez que alguém usava arco, não precisava nem ele, cara. Tirava sempre um e acertava os outros. Que, tipo, era incrível isso. Tinha pérolas, tipo, no D&D, tem uma magia de paladino, que você faz o seguinte, você cai um raio no seu martelo, ou na arma que você estiver usando, e quando você ataca o inimigo, dá um dano extra, e quando isso acontece, você arremessa o cara a uma distância um pouco alta. Padrão, tipo, tu arremessa o cara pra trás e ele cai no chão. Beleza, até aí normal. Só que na nossa primeira aventura de RPG, tinha o nosso paladino, o Isso da Marmita, e o nosso guerreiro anão, o Se Lascou. Beleza. Eles tinham que alcançar um lugar alto. Um olhou pro outro e falou, bora. O paladino acertou o anão com o martelo e o anão saiu voando e conseguiu chegar lá em cima. Isso foi a um nível extraordinário. Foi incrivelmente absurdo. Cara, ficou um ano inteiro a gente fazendo coisas assim. RPG... Ninguém levava a sério. Como eu falei, o que sobraram hoje em dia é a galera que realmente queria jogar RPG. A galera que tava ali era mais pra zoar. Era mais, tipo, amigos de escola que queriam jogar um pouquinho de RPG. Isso é normal. Não tem problema isso acontecer no começo. Cara, porque hoje em dia a gente joga RPG sério. Tipo, a gente... Ok, as nossas aventuras, elas têm um lado, de vez em quando, mais cômico. A gente gosta muito de RPG mais cômico. Um RPG que a gente, tipo, tem bastante diálogo e o mundo não tá todo fudido. Diferente de Vampiro, como você joga. Que eu acredito que Vampiro, a coisa que menos acontece é rosas no chão. Olha, acontece, mas não é algo bonito de se ver, não. Não é algo bonito. Mas, cara, a gente joga... E durante um ano foi basicamente isso. Tudo mudou quando eu fiz uma aventura chamada Crows, que é uma aventura de escola de porradaria. A quantidade de pessoas que tinham lá na nossa mesa de RPG eram 11 que jogavam RPG com a gente. Alguns apareciam, alguns não. Quando eu mestrei Crows, foi pra 5, pra tu ter ideia. Por que isso aconteceu? Porque Crows, ele começou a ser mais sério. O começo dele não era algo cômico, ele era uma coisa bem séria mesmo. Era uma aventura realmente boa. E o galera que não queria, tipo, uma coisa séria, só queria se divertir um pouquinho, foi saindo. E, cara, o Crows foi a melhor aventura pra mim. Tanto pelo final dela, que foi lindo demais, tanto pelo começo dela, que removeu tanto o jogador, que, cara, a mesa ficou em silêncio. A mesa ficou, tipo, quem queria jogar de verdade, tava lá. E o pessoal que queria jogar de verdade, eles jogavam sério, tipo, estavam felizes de jogar. E, cara, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, mestrar Crows. E eu gosto muito desse universo, eu quero trazer coisas de RPG ainda, eu quero trazer de volta o meu medieval antigo, só que, tipo, não exatamente como aquilo, cara. Mas eu tinha umas coisas naquele RPG que eram muito legais, que eu tinha as armas do pecado, que eu adorava aquelas armas lá que eu inventei. Que era cada uma era um artefato mágico, que ela tinha envolvendo o pecado dela. Tipo, um amigo nosso lá, ele tinha o martelo da ira, que toda vez que ele se sentia irado, tipo, toda vez que ele se machucava, um aliado se machucava, que ele gostasse, a arma dele ficava mais forte por um tempo. Era tipo, cara, eram ideias boas, só que como falei, o grupo ele não ajudava tanto assim.
Cara, e só pra terminar aqui... Não tá dando muito certo. Só pra terminar aqui, a gente vai falar o seguinte. Eu vou falar o seguinte, né? Cara, o meu RPG de começo não foi sério. Sério é a palavra que não pode ser usada pra esse RPG. Mas foi uma coisa necessária pro grupo estar como está hoje. Demorou 5 anos pra gente estar no estado atual. Só que demorou 1 ano pra ele se estabilizar ao ponto de ficar uma aventura boa. Tipo, tem jogadores aqui que gostam de um estilo de coisa e tem jogadores que gostam de outro. Mas, tipo, mesmo assim eles jogam RPG juntos e gostam uns dos outros. Tipo, eles se divertem. Isso é legal. Tem jogadores que não jogam videogame. Tem jogadores que jogam videogame. Tem jogadores que gostam de RPG. Tem uns que, tipo, gostam de RPG também, mas, tipo, preferem outro estilo. Cara, a gente tem um grupo muito bom. Em geral, eu gosto muito desse grupo. Ele... Mesmo não sendo perfeito, eu acho que eu não trocaria ele pro outro. É basicamente isso. Mas só pra terminar... Eles conversam bem, né? Conversam bem. Eu termino meu papo por aqui, vai contigo e explica como... Foi um pouco da tua aventura, tipo, de começo, já que... Cara, a primeira aventura tua, tu começou assim, e acredito que tenha sido diferente. A mesa de... o início dela foi bem triste porque demorou pra começar. Porque o pessoal queria ter certeza que a história estava pronta pra gente começar e não ter como faltar sessão. Não ter, tipo, pera, a gente tá decidindo o que fazer. Não, a história já estava pronta. Então demorou, tipo, uns 2 meses. Eu fiquei 2 meses na ânsia, querendo jogar. Beleza, eu tive a minha primeira sessão. Foi uma sessão solo, com 2 narradores. A mesa consistia em 3 narradores para 3 cidades. Um dos narradores era o principal, o que estava comandando a porra toda. E acho que eram 11 jogadores. Foi uma bagunça, mas foi muito bem feito. Na minha primeira sessão eu fiz um detetive particular. Bem genérico, digamos assim, mas muito bom. Se não o meu personagem favorito de todos. Ele tinha o nome de Corvellius Lince. Ele era conhecido como O Corvo. E, velho, ela começou eu me fudendo muito, porque era uma cidade muito racista. Eu tinha amigos policiais e isso me fudia muito, porque eu morava num bairro de negros. Meu personagem, o único cara branco lá, que tinha amigos policiais. Ou seja, o primeiro jogo já chegou com eu sendo enquadrado pela polícia, tendo que lidar com sangue no meu corpo. Como eu não sei, o meu personagem acordou assim, eu só aceitei. Começou muito sério, eu realmente fiquei desesperado na primeira sessão, porque eu não tava compreendendo a seriedade que tinha aqui. Eu nem sabia jogar RPG na época, cara. Tipo, foi jogado uma picadura de 2 metros na sua frente. Eu fiquei, o quê? E o jogo continuou, beleza. Segunda sessão, tava todo mundo no jogo, todo mundo jogando. Personagem só sendo introduzidos melhor na crônica. Pegaram uma pica muito grande, colocaram na minha mão e falou: parabéns, você é o delegado da cidade. Porque tinha um sistema na Camarilla que era... Como é que eu vou explicar isso? Eu não quero dar uma lore de vampiro. Cara, não precisa explicar. A gente vai fazer um outro vídeo tipo, explicando o sistema em geral, tá? Pegar um sistema só e falar muito sobre ele. Não se preocupe sobre isso. Sim, então... O foda-se eu era tipo policialzinho do rolê. E eu era mandado pra resolver as picas. Era eu que o pessoal jogando de ancião, todo tomando chazinho, falando: vamos mandar aquela pessoa fazer tal coisa, não sei o que. E eu era o cara que ia ser mandado. Era criança da noite, que é 1 aninho como vampiro. Fui lá, começando bem. Me mandaram pra um galpão. Nisso eu descobri uma putaria desgraçada em relação à cidade, que ela era controlada por uns bichos muito estranhos. Eu só sei que, como primeiro RPG, tô sendo tipo 15, 14 anos, sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo, não é uma experiência muito boa. É engraçado, te dá medo, tu fica nervoso, porque não começou tipo como lá tá mesmo, que era, o pessoal rindo e tal. Não, eu comecei no medo. Eu comecei tipo, caralho, eu posso perder meu personagem a qualquer momento, eu posso morrer a qualquer momento. Puta que pariu, tem alguém lambendo minha nuca. Não tá certo isso aqui. Entendi. Cara, realmente. É complicado. Tipo, na primeira sessão tu pegar e levar um crítico, tá ligado? Tipo, tu pensa, caralho, mano, fudeu. Então, começando pela melhor pérola quando eu entrei na mesa de vocês, foi eu com meu personagem, elfo da floresta, druida, Urso Pardo veio falar comigo, dificuldade 1, e aí, Urso Pardo, bora ser amiguinho. Levei um crítico. Eu morri na primeira sessão. Sim, 15 minutos de jogo.
Tipo, cara, tipo na minha aventura, como eu falei, nossa primeira aventura de medieval que eu tava falando, cara, um jogador nosso morreu na primeira sessão. Só que eu deixei ele viver. Eu deixei ele viver com uma cicatriz muito pesada nele. Comecei a jogar contigo. Porra, os caras tá com um urso na minha frente, como assim? É diferente, né, cara? Acontece. Não acontece não, velho. É RPG jogo de sorte. 4D8 de dano não acontece não, cara. Né? O negócio é que tipo, tu não tinha caído, tu tinha morrido direto. O negócio era Sim, ele ultrapassou a vida que eu já tinha. Sim. É que eu pensei, um urso contra 3 jogadores, vocês ganham dele. Eu não pensei que eles dão crítico, cara. Vamos ser sinceros, um mago level 1 que não tava fazendo muita merda. Um bárbaro, o bárbaro até tancava, mas um druida que não tinha forma animal. Tu queria que o quê, velho? Ah, cara, o russo eu acho que ele tinha tipo 30 de vida, não era difícil de arrancar aquilo, cara. Ou acho que era menos de dano. A gente tava com D6 de dano, velho. D6. Eu acho que era menos, cara. Foda-se, isso não importa agora, mas tipo, cara, merdas acontecem na primeira aventura. Às vezes é sorte, às vezes é falta de adaptação. E muitas vezes é por sorte mesmo. E tipo, a mesa ela foi evoluindo bastante. Teve seus momentos ruins, tipo, lá pelo meio da minha mesa de vampiro teve um momento bem chato, que era o fato de um jogador querer ficar no PVP a todo momento, que é bem chato pra uma mesa de RPG, é bem tóxico, digamos assim. Sim, PVP é uma coisa... Personagem combista é chato. PVP é uma coisa que depende muito da RPG. Tipo, tem RPG que não funciona PVP e tem RPG que funciona. Só que, cara, PVP é uma coisa ruim às vezes, porque o que o jogador tá na mesa é pra se divertir. Ok, vampiro realmente é uma coisa mais tensa. Só que, tipo, sei lá, o jogador começar a matar os outros jogadores é meio meta, tá ligado? É foda. Não é nem matar, é começar a incomodar num nível chato, tá ligado? Sim, é chato. Fazer intriguinha pra poder foder outro jogador, nossa. Tipo, eu até entendo uma briga ou outra entre um personagem e o outro quando faz sentido, tipo um paladino e um ladino. Não vejo mal nisso. Eu até acho justo, tipo, os dois discutirem. Acho interessante, dá aquele temperinho na crônica, dá aquela coisa, porra, os dois ideais se colidem. Mas não fazer isso proposital porque tu tem a desculpa do seu personagem ser assim, do seu personagem ser rancoroso. Exato, tá ligado? Uhum. Então, sim, eu entendo. Altos e baixos nessa mesa, tanto é que nesse período de ato eu até narrei um RPG. Foi um de Tokyo Ghoul, olha só. Foi muito bom, eu fiquei muito animado, porque eu consegui fazer. Não fala isso, se o Thiago ouvir isso, ele fica puto. Não, agora só pro Thiago ouvir. Eu fiz uma jogadora chorar no jogo, de tão emocionante que foi. Nossa, foi lindo. O Thiago vai chorar, vai me xingar pra caralho, mas isso não vem ao caso. Ok. E eu comecei a culpa é do André, dislike nesse vídeo não funciona, tá? Sim. Um dia eu te faço chorar, Thiago, não se preocupe. Tá. Só continua aí que o papo já tá bem longo. Então, teve esses momentos bons, momentos ruins. Entrei pra essa mesa maravilhosa. Narrei pra vocês também, né? Uma mesa de vampiro, bem interessante. Foi bem interessante, pena que não dá pra continuar, né, cara? O cara lá saiu, ele é um ponto importante da crônica, e o livro nunca será revelado. É só isso que eu tenho a dizer. Saudades do livro. Ok. Acho que foi isso, né? Acho que foi isso. Cara, o papo foi bom. Deu um bom tempo aqui, vai. Dá pra editar isso aqui em áudio, vai ficar meio estranho. Porque tem ok, mas vai ser um vídeo longo, mas se a pessoa ouvir tudo isso aqui, ela... Acho que dá pra bater umas risadas, porque tem umas coisas que são ridículas demais, tipo... Nossa, cara... Os nomes dos personagens do teu medieval são muito bons. Sim, eu realmente não consigo. Cara, é que controlar os jogadores é difícil, tá ligado? Controlar os jogadores é difícil. Eu não podia simplesmente falar não. Porque, tipo, cara, minha primeira aventura, se eu falasse não, o cara fala que eu não quero mais jogar. Tipo, mano... Porra. Aquela primeira sessão é realmente complicada. Você tem que aceitar, tá ligado? Não tem o que fazer. Cara, mas realmente o papo termina por aqui. O próximo papo que a gente vai ter, a gente vai tentar chamar mais gente, pegar um assunto interessante. Então, a gente não vai fazer esse papo ainda. Então, se você ouviu até aqui, eu vou até dar um aviso no começo do vídeo. Bota aí, qual papo a gente vai falar? Assuntos. Que esses assuntos são interessantes. Fechou. Então... acho que é isso. Acho que...
eu acho que o papo termina por aqui. Então Perfeito. é um valeu, falou e tal, e tals.